Uma outra maneira de obter vistas em um desenho já criado é por meio da ferramenta de criação de cortes. Irei gerar uma vista da elevação zero deste prédio utilizando a ferramenta de criação de cortes. Para alcançar a ferramenta de criação de cortes, siga até a aba Vistas. Em seguida, clique na ferramenta Vista da seção. Aproxime da elevação zero. Para que este corte seja criado, é necessário aplicar 2 cliques na área em que o corte precisa ser gerado. Irei, então, aplicar um clique na linha da elevação zero. Este clique poderia ser fora desta linha, mas para que seja possível aplicar este clique fora de alguma referência, é necessário que esta ferramenta esteja habilitada. A partir da ferramenta habilitada, é possível eu aplicar este primeiro clique e também o segundo clique, sem utilizar algum objeto como apoio para a aplicação destes 2 cliques. Então, aplicarei um clique aqui. Em seguida, preciso aplicar o segundo clique. Esse segundo clique precisa ser de maneira ortogonal. Eu preciso, então, habilitar o comando ortogonal do software Tecla. Aplique, então, o segundo clique. Este segundo clique pode ser aplicado em uma extensão maior ou em uma extensão menor. Após esse segundo clique, para determinar a linha de corte, aplique, então, a profundidade de visualização do corte que será criado. Da mesma maneira como é realizado no modelo, ao criar uma vista 2D, configuramos a profundidade negativo e a profundidade positivo do corte. Para apresentar ao corte que iremos criar a profundidade que precisamos, de maneira negativa, aplique o primeiro corte, informando a profundidade de visualização. Em seguida, aplique o segundo corte de maneira positiva à linha de corte. A partir deste segundo clique, solte este corte criado em alguma área livre do desenho. Para posicionar este corte criado em um local em que não sobreponha nenhuma vista existente, basta aplicar um clique nesta vista criada. Em seguida, aplique um outro clique e arraste. Para configurar a apresentação do corte criado, basta aplicar duplo clique na janela que envolve este corte criado. A caixa de propriedades deste corte será aberta. Na categoria Atributos, aplique a escala deste corte. Para que a modificação ocorra neste corte, clique no botão Modificar. Caso o botão Modificar não esteja habilitado, significa que a janela que envolve este corte criado não está selecionado. Então, aproxime o mouse deste corte criado, esta janela será destacada e aplique um clique. Em seguida, clique no botão Modificar. Para alterar a cor dos elementos que estão sendo apresentados no corte criado, clique na subcategoria Peça e altere a cor. Em seguida, clique no botão Modificar. Para alterar a cor dos parafusos, clique na subcategoria Parafuso e altere a cor. Para que possamos utilizar todas essas configurações que estão sendo criadas neste momento em uma outra vista que será criada ou em outros modelos, é necessário determinar um nome para cada opção de salvar. Irei solicitar também que a malha de eixos seja apresentada.
Irei salvar esta configuração. Irei informar a configuração da caixa de propriedades da vista que esta informação precisa estar contida nela. A partir disso, clicarei no botão modificar para que esta nova informação seja apresentada neste corte. Para que a apresentação completa do prédio ocorra no corte criado, basta aplicar um clique na janela azul que envolve o corte. Observe que uma janela de cor magenta será apresentada e seus respectivos pontos de manuseio. Clique em cada ponto de manuseio e arraste. Para alterar a profundidade de visualização do corte criado, basta aplicar um clique na janela azul que envolve o corte criado. Siga até a vista em que o corte foi criado. Observe que uma janela de cor magenta está sendo apresentada e seus respectivos pontos de manuseio. Clique em cada ponto de manuseio e arraste. Caso seja necessário alterar a visualização inicial do corte, basta aplicar um clique no símbolo de corte. A janela magenta também será apresentada e seus respectivos pontos de manuseio. Observe que uma linha interna à janela magenta será apresentado. Ao meio desta linha há um ponto de manuseio. Clique neste ponto de manuseio e arraste-o até a nova posição. Caso seja necessário alterar a profundidade desta nova posição, basta aplicar um clique na janela que envolve o corte. Na vista em que o corte foi criado, a janela de cor magenta será apresentado e seus respectivos pontos de manuseio. Clique em cada um e arraste. Com o intuito de firmar conceito, irei retornar este corte à posição inicial dele. Então, irei clicar na linha magenta, interno à janela magenta e arrastar. Para a apresentação do título neste corte, aplique duplo clique na janela que envolve este corte, a caixa de propriedade deste corte será aberta, carregue a configuração que criamos, clique na categoria Atributos, opção Título, abra a legenda A1. Escolha o atributo que deverá ser apresentado como título no corte. Se for nome da vista, selecione o atributo nome da vista, carregue-o para a direita, em seguida clique no atributo carregado à direita, aplique a cor, tamanho, fonte, salve. Clique em modificar, aplicar, OK. Configure também a legenda A2. Configure a legenda A2 como escala. Abra a caixa de propriedades da legenda A2.
escolha o atributo escala. Em seguida, escolha o texto, adicione as iniciais de escala, mova este texto para cima, selecione essas duas informações, aplique a cor, tamanho, fonte e salve. Modifique, aplique OK. Informe que este título será apresentado abaixo. Informe a configuração criada na caixa de propriedades desta vista, que mais estas duas configurações adicionadas agora fazem parte dela. Clique no botão modificar. Observe que ao modificarmos, houve uma alteração na visualização do nosso corte. Isto ocorreu em razão da área de visualização aplicada na caixa de propriedades da vista. Para que isto não ocorra, ao clicar no botão modificar, basta alterarmos estas informações. Irei aumentar a informação y máximo para 50 metros. Irei clicar no botão modificar. Observe que houve um excesso de área. A partir disto tudo, informe a configuração das propriedades da vista, que esses valores agora fazem parte da configuração. Retornando ao título, observe que o nome da vista foi informado somente uma vez, pois esta vista é referente ao corte A. No nosso mercado é utilizado corte AA, A-A. Para modificarmos isto, abra a caixa de propriedades da legenda 1, adicione novamente o atributo nome da vista, adicione também um texto, insira o símbolo traço, salve esta configuração, clique no botão modificar, aplicar OK, salve novamente esta informação na caixa de propriedades da vista, modifique e aplique. Para aplicar um espaço entre o texto corte e o nome da vista, basta clicar nesta informação e adicionar. Traga este símbolo para baixo e clique em modificar. Salve, modificar, aplicar OK e salve. Na escala, caso haja necessidade da justificação de ser à esquerda do título, basta abrir a caixa de propriedades da legenda 2, na opção posição, informar que esta informação precisa ser justificada à esquerda. Salve, modifique, aplique OK e salve. Modifique e aplique. Para alterar a representação das linhas dos eixos, abra a caixa de propriedades deste corte, clique na subcategoria eixos e altere o tipo de linha. Salve esta configuração sobre a configuração criada. Em seguida, clique no salvar da caixa de propriedades da vista. Clique no botão modificar, aplicar OK. Apresentarei como configurar o símbolo de corte.
Para isto, aplique duplo clique sobre o símbolo de corte criado. A caixa de propriedades do símbolo de corte será aberta. Ou aplique duplo clique na ferramenta símbolo de corte. Para isso, clique na aba Anotações. Na opção Marca da seção, aplique duplo clique. Insira um nome para esta configuração. Informe a cor deste símbolo de corte. Aplique as dimensões do símbolo de corte. Se os cortes precisarão receber números, aplique o número 1 neste atributo. Para que o nome do corte seja apresentado no símbolo do corte, clique na opção Marca da seção. Entre na caixa de propriedades da legenda 1 e informe qual informação deverá ser apresentada no símbolo do corte. Irei manter a opção Nome da seção. Há projetos que precisam receber no símbolo do corte o nome do desenho, o nome da origem do desenho, pois há cortes que foram criados em um desenho, mas estão sendo apresentados em outros. Então, há estas outras opções para serem apresentadas no símbolo de corte. Além de todas essas opções, há também textos que podemos aplicar ao símbolo de corte. E também podemos aplicar símbolos no símbolo de corte. Irei aplicar um nome para esta configuração. Em seguida, irei salvar esta nova informação na caixa de propriedades do símbolo da seção. Na legenda 2, irei criar uma configuração vazio para a legenda A2. Em seguida, clico no botão Modificar, Aplicar e, a partir disso, clico na opção Salvar como da caixa de propriedades do símbolo da seção. Irei alterar a cor do símbolo do corte. Irei alterar o símbolo do meu corte. Então, clico no botão Salvar como para que esta configuração receba essas novas informações. Observe que o botão Modificar não está habilitado. A razão deste botão não estar habilitado é que, ao abrir essa caixa de propriedades do símbolo da seção, eu apliquei duplo clique na ferramenta Marca da seção. Então, eu fiz uma configuração à parte do símbolo criado no desenho. Mas para que o símbolo criado no desenho receba esta configuração, basta eu aplicar um clique nele, em seguida, clicar no botão Modificar. Irei então alterar a cor e o tamanho do texto apresentado no símbolo do corte. Irei carregar a configuração em que eu criei. Irei sobrepor esta informação. Quando eu ajo desta maneira, não há como clicar no botão Salvar como. A única forma é clicar no botão Salvar para que esta informação modificada seja sobreposta a esta configuração criada. Em seguida, clicarei no botão Modificar, Aplicar OK e clicarei no Salvar como da caixa de propriedades do símbolo da seção. Para ajustar a posição do símbolo do corte, basta clicar no símbolo e arrastar. Ao modificar este símbolo de corte, observe que o título da vista criada não existe mais.
Isto ocorreu em razão da caixa de propriedades do símbolo da seção não obter um título configurado. Para que o título se mantenha na vista criada a partir da ferramenta de criar cortes, é indispensável que as legendas da aba Exibir rótulo sejam configuradas. Para isto, clique na caixa de propriedades da legenda 1, clique no atributo nome da seção, adicione este atributo 2 vezes, insira o texto corte, mova este texto para cima, aplique um espaço, mova este espaço para baixo e entre o nome da seção, insira um texto adicionando o símbolo traço. Salve essa configuração. Clique no símbolo de corte. Observe que o botão de modificar está habilitado e clique em modificar. Configure agora a legenda 2. Salve essa configuração. E clique no botão Salvar como da caixa de propriedades do símbolo da seção. Agora, traga todo esse título para baixo. Salvar como, modificar. Com o objetivo de firmar conhecimento, irei deletar o desenho tipo G criado. Em seguida, irei criar novamente um desenho contendo a fila A e fila B. A partir deste desenho criado, irei abri-lo. Então, irei inserir a fila C neste desenho, utilizando a configuração criada. Após inserir a fila C, irei gerar um corte utilizando as configurações criadas, tanto a configuração de apresentação do corte, quanto a configuração de apresentação do símbolo.
Se estes dois cortes criados não forem cortes, e sim vistas, e eu optei em criar estas duas vistas utilizando a ferramenta de criação de corte, eu posso simplesmente deletar os símbolos de cortes. Em seguida, aplicar duplo clique na vista criada, seguir até a opção título, entrar na caixa de propriedades da legenda 1, deletar todos estes atributos, adicionar um texto e informar o nome dessas vistas. Como eu estou realizando uma configuração dedicada, não há necessidade de salvar estas configurações.